Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, alguns versículos só, que diz o seguinte. Paulo diz: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produz questões do que edificam. De que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Vamos parece que estamos, o que Paulo falou naquele tempo, estamos vivenciando hoje. As pessoas se dispersam no meio talvez de tanto conhecimento. As pessoas não têm conseguido absorver as informações que chegam até ela e se deixam levar por tantos ventos de doutrina. A Bíblia ela deve ser a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia deve ser simplesmente a Bíblia. As igrejas no passado eram uma igreja que realmente tinham muito mais autoridade do que hoje. Autoridade não está ligado, como já falei muitas vezes, nos gritos que se dão nos púlpitos, nos sapateados, nos aviãozinhos. Não, isso não é autoridade. As autoridades estão ligadas ao verbo, à ação do verbo, ação, agir, quando as coisas acontecem. E hoje, às vezes, se preocupam tanto em detalhes que não levam a lugar nenhum, como isso é no grego, como isso é no hebraico, como isso é aquilo, como nada disso influirá na nossa salvação. As nomenclaturas que giram em torno dos dias atuais, que Jesus é isso, que Jesus é... Como que isso importasse no seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é feito de vivência, é feito de busca, é feito de, a Bíblia diz, bater, abre-se-vos-á. Não entenda, não, conhecer a Bíblia é muito bom, de Gênesis, Apocalipse, maravilha, mas nada disso garante salvação. Sabe o nome de Jesus no grego, no hebraico? Que bom que você sabe. Mas isso não interfere na salvação. Saber se essa vírgula está fora de lugar, se a pessoa ou não está falando a linguagem correta, isso é bom, mas não te garante salvação. A salvação depende do compromisso, a salvação depende do afinco. Você observa que tem pessoas que passam a vida toda na igreja, nunca sente nada de Deus. Nunca tiveram realmente um encontro pessoal, singular com o Senhor, como tivera Jacó. Porque elas passam a vida toda na igreja. Mudam de igrejas, de locais, mas nunca mudam de vida. É a mesma vida espiritual mesquinha, medíocres, pequena. Não consegue entender nada de Jesus. Lhes faltam os propósitos, objetivos. Estão se apegando tanto à letra, como dissera Paulo, que estão esquecendo de viver os detalhes da palavra de Deus. Paulo fala naquela carta de Coríntios 13, que o amor suplanta tudo. Esse amor tem que ser esvaído do meio do povo de Deus. Tem se tornado terrenos áridos, espiritualmente falando. E Paulo estava preocupado com isso. Paulo, mais uma vez, ele chama atenção, porque ele diz
como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir alguns que não ensine outra doutrina. Nem se dê as fábulas ou as genealogias intermináveis, que fulano era filho de fulano, você... Isso é bom para ensinar, mas não edifica em nada. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nada pode acrescentar à tua fé se não for regrado com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que acrescenta a tua fé. É assim que a Bíblia diz. Nem se dê as fábulas, genealogias intermináveis, que mais produz questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Assim o faço agora. A nossa esperança, irmão, a palavra salvífica de Cristo, ela é muito simples. As pessoas tentam tumultuar, tentando criar mecanismo, como que aquilo acrescentasse. A pessoa fala meia hora, o pregador fala meia hora, depois diz, agora vou entrar na palavra, só enchendo linguiças. Pare com isso, vamos ser objetivo. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Jesus era objetivo. Por que tanto sapateado? Por que tanto cai no meio da igreja de Cristo? Pessoas endemoniadas e o outro diz que é poder de Deus. Oh meu Deus, como as pessoas estão esquecendo que a autoridade está na ação do verbo e não no movimento que ele faz. Paulo ainda diz mais, ora, o fim do mandamento é a caridade, é o amor. Então, meu irmão, quando fores convidado para pregar a palavra de Deus, prega tão somente a palavra de Deus do jeito que está escrita. Não tente arrumar, criar mecanismo. Ah, mas eu aprendi na hermenêutica, eu aprendi que eu devo fazer. Tudo isso, irmão, não te levará a lugar nenhum. Jesus disse a Pedro, olha Pedro, agora tu faz o que tu quer. Mas quando tu envelhecer, um jovem, isso é uma criança, que for, te pega pela mão, te leva para onde ele quiser. Certamente Jesus não estava falando da velhice com o passar dos tempos. Jesus estava dizendo, olha Pedro, tu hoje é um homem carnal, que sacou da espada, cortou a orelha do sumo sacerdote, me negou perante uma criada, mas virá um tempo, Pedro, que você será cheio do Espírito Santo. Então, você obedecerá piamente ao Espírito Santo de Deus e já não faz mais o que você gostaria de fazer. E foi assim na vida de Pedro. Então precisamos, irmão, ser objetivo na palavra de Deus. Jesus nos chamou simplesmente para dizer para as pessoas que ainda existe esperança. Jesus chamou para mostrar, olha, existe dois caminhos. Um deles é o céu e o outro é o inferno. E são reais todos os dois. Jesus nos chamou para mostrar que existe apenas dois tipos de povos. Os que são salvos e os que estão perdidos. Só isso. E é isso que precisamos chamar a atenção. Jesus voltará novamente. E isso não vai depender da minha crença ou da nossa crença. Se fosse assim, os antediluvianos não teriam perecido nas águas, pois eles não creram. E agora nós estamos falando de uma nova arca. Nós estamos falando que Jesus é o nosso porto seguro. Estamos falando que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar todo aquele que nele crê. Quer dizer, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa arca agora é Jesus. Precisamos aceitá-lo, precisamos confiá-lo, nos entregarmos de corpo e alma a Jesus. Precisamos nos abster-se de tantas essas coisas que nos cercam para glorificar tão somente o nome do Senhor. Porque Ele vai voltar.
E agora não será mais um dilúvio comum. Esse dilúvio não haverá mais. Mas a Bíblia diz lá em Pedro que essa terra que se queimará. Será terrível para todas as pessoas que ficarem além da herança, que irão para o inferno. Então, meu irmão, você tem diante de você duas oportunidades de escolha. Você escolhe uma ou outra, ou melhor, você tem uma oportunidade de escolher. Vai estar diante de você os caminhos. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor é estreito e espinhoso, mas o caminho largo é o que leva à perdição. Eu posso escolher andar com Cristo ou sem Cristo. Significa dizer que o inferno é uma escolha nossa. O céu ou o inferno será sempre uma escolha do homem. Pense nisso.